Essa é uma questão muito interessante mesmo, né? Por que existem tantas religiões? Mas também, se nós observarmos o planeta Terra, vamos ver que existem muitas variedades de povos, né? Cada um de nós é um indivíduo em separado já, mas nós nos agrupamos de acordo com algumas características coletivas. Vem a família, vem o bairro, vem a cidade, o estado, a região do país, o país, a região onde o país está, né, o continente onde o país está, e assim até o planeta. Então, da mesma forma que nós temos agrupamentos coletivos por interesses comuns, as religiões nos respondem algumas questões de maneira a nossa condição, a maneira com a qual nós perguntamos e os nossos interesses. Então, a natureza material, de uma maneira geral, funciona sob três forças. Isso dizem as escrituras védicas, a ciência das escrituras védicas. As escrituras védicas são escrituras antigas da Índia. Elas dizem que a natureza, e vocês trabalham com a força da natureza, a natureza tem três forças principais que se combinam e influenciam todas as atividades nesse planeta. Sabe aquilo que se fala de astral? A gente diz, o astral, a vibração, a energia. São três energias muito poderosas, chamadas bondade, paixão e ignorância. Então essas três se combinam e produzem efeitos em nós. E as religiões também sofrem influência desses três modos da natureza. E essas três forças atuam sobre as pessoas, então existem religiões no modo da bondade, onde as pessoas buscam pela introspecção e pelo contato com Deus de uma maneira profunda e íntima e não tão ritualística, não tão externalizada. Existem religiões influenciadas pelo modo da paixão, são as religiões mais pragmáticas, que procuram sustentabilidade, prosperidade e satisfazer os interesses humanos, equiparar os interesses humanos com os interesses espirituais. E existem religiões influenciadas pelo modo da ignorância, que tratam de interesses obscuros, interesses que mexem com energias obscuras, energias que não são facilmente trabalhadas e que às vezes levam a sacrifícios de animais, de pessoas. Então, isso seriam religiões de acordo com o modo da ignorância. As pessoas que se deixam influenciar pelo modo da bondade vão ter tendência a se agrupar em religiões no modo da bondade. As pessoas que têm tendência ao modo da paixão vão tentar se agrupar em religiões no modo da paixão. As pessoas no modo da ignorância vão ter tendência a se agrupar em religiões do modo da ignorância. Isso não significa que as pessoas no modo da bondade, as pessoas no modo da paixão e as pessoas influenciadas pelo modo da ignorância sejam melhores ou piores umas das outras. Não é que são melhores ou piores, elas trabalham com modos que produzem um determinado efeito. E esse efeito é sempre positivo, é sempre uma lição de vida, é sempre uma experiência. As religiões são diferentes e têm ideias e têm propostas diferentes, objetivos diferentes. As religiões do modo da bondade, por exemplo, tentam estimular as pessoas a buscar sua relação íntima com Deus para servir a Deus na sua intimidade. As religiões do modo da paixão tendem a estimular as pessoas a buscar sua relação com as pessoas, com Deus, porque a religião revela Deus, e que ela também seja feliz, que ela busque essa felicidade, que ela esteja em equilíbrio, e essa felicidade dependa da relação dela com Deus. As religiões no modo da ignorância tendem a buscar a própria felicidade, em primeiríssimo lugar, e utilizar das forças da natureza que vem de Deus, da força de Deus,
para trabalhar a natureza diretamente, para promover a sua felicidade, modificando a natureza. Então, assim as religiões são diferentes, porque existem pessoas diferentes. A resposta direta poderia ser isso. Existem pessoas diferentes com interesses diferentes. Eu estou dando uma resposta baseada na filosofia e na ciência que a gente estuda nas escrituras que vêm da Índia. Não é nenhuma resposta tendenciosa por nenhuma outra razão, a não ser a razão, a não ser dar o que vem nas nossas escrituras, que me obriga a representar agora essa opinião. Tá? Sim. Eu achei interessante essas linhas. A gente observa que numa religião existem linhas que buscam, às vezes, eu não digo que busca, mas que tem tendências diferentes. Sim. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se, por exemplo, na Igreja Católica tem focolares, tem carismáticos, tem diversas tendências. Sim. Que buscam coisas muito parecidas com essas três características aqui. Sim. Relacionadas à bondade, à paixão. A ignorância eu não sei, mas que eu vejo em algumas religiões, dentro delas, tendências relacionadas a isso aqui. Eu não sei se... Sim. Se teria... Não apenas as religiões se deixam influenciar como coletivo, mas mesmo dentro delas não há pureza completa de um único, não sei se a palavra é pureza, mas não há exclusividade completa de uma única força atuante. Mesmo dentro de uma religião pode ter diferentes influências e as pessoas podem se ajustar porque existem essas três forças se combinam dentro de nós. E essas três forças se combinando dentro de nós predominam às vezes uma coisa, às vezes outra. Depende da alimentação que nós comemos, nós ficamos mais com a tendência maior à bondade, ou à paixão, ou à ignorância. Depender do ambiente onde estejamos, a música que escutamos, ou a roupa que vestimos, tudo isso tende a nos deixar influenciados por um tipo de força da natureza. Nós captamos, nós somos centros de energia que captam essas forças da natureza, presentes na natureza, nós absorvemos isso e agimos de acordo com essa força da natureza, faz parte da interação com a natureza. Nós recebemos essa energia que veio da natureza, transformamos essa energia em atividade e agimos dentro do nosso meio ambiente com aquela atividade influenciada pelo modo da natureza. E chegar a um ponto de equilíbrio, de ter domínio sobre isso, de selecionar qual é o modo da natureza que eu quero deixar me influenciar, é bem forte. É preciso maturidade, é preciso experiência, é preciso conhecimento. Caso contrário, a gente se deixa levar pelos modos da natureza, por essas forças, e a gente não pensa que está tendo domínio sobre alguma coisa, mas não está tendo nada. A gente está simplesmente dominado. Está tudo dominado. Sim. Desculpe, deputado. Eu não lembro do seu nome. Mangueira, para ficar mais. Nivaldo Mangueira. Nivaldo Mangueira, mas me chamam muito de Mangueira. 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 Fica mais fácil, né? Tá. O senhor falou sobre um tripé aí, que eu achei muito interessante, a bondade, a paixão e a ignorância, e sobre as forças da natureza. Eu gosto muito de astronomia, gosto de estudar física, e sempre me lembrei da sua fala aí de Sir Isaac Newton. Interessante, ele, na peste que houve naquela época na Europa, ele se refugiou. E foi nesse refúgio, com o encontro na natureza, num sítio que ele tinha. Quando eu cheguei aqui, eu me lembrei disso aí, né? Que ele formulou as três leis da natureza muito parecidas com o que a gente vivencia
foi a primeira, segunda e a terceira lei que a natureza se apresenta e nos mostra, e a gente vive essas leis. Não é? E eu pergunto ao Senhor, essa relação das leis da natureza, esse recolhimento do homem, como Newton fez, para mim o maior cientista de todos os tempos, tem muito a ver com a filosofia, com a religião, assim, a área cristã. Olha só, eu não lembro agora das leis de Newton, eu comecei a lembrar de que parece que a gente estuda isso na escola também, né? Normalmente, mas não me lembro das leis de Newton, mas essas forças da natureza, elas funcionam independentes de religião, independentes de qualquer coisa. E essa é uma parte da escritura védica da Índia, do começo da criação do mundo, quando se desenvolveu a civilização ariana, védica, lá da Índia, onde nessa cultura esse conhecimento foi transmitido e cultivado. Então é um conhecimento que a tendência é ser explicado por muitos cientistas atuais. Ainda não chegamos lá, mas tem muitos cientistas. Mas a tendência da ciência é se encontrar, porque como é ciência, é para encontrar a verdade. Então a tendência é essa, mas eu não saberia lhe dizer dessa relação. Nós não fomos, digamos assim, buscar nessa fonte de Newton, mas pode ser que Newton e nós tenhamos ido buscar na mesma fonte, ou que ele tenha desenvolvido esse conhecimento através da observação da natureza material, como funciona, com a metodologia científica que ele aplicou e tenha chegado a essa conclusão. Tá?